aluno, fala minha aluna, começando aqui um bloco de direitos políticos. Vamos trabalhar então as normas da Constituição Federal. Deixa eu chegar mais para frente aqui. As normas da Constituição Federal que envolvem o seu direito de votar, o seu direito de ser votado, o seu direito de exercer atos de cidadania, atos de envolvimento da condução da coisa pública e que não se restringem somente a votar e ser votado, beleza? Então vamos com calma relacionar os direitos políticos. Cadê? Estou procurando aqui onde que está a paradinha. Tá aqui, ó. Deixa eu ficar no meio aqui, peraí. Tem que ficar no meio certinho aqui. Não, peraí. Não, mais para esse lado aqui. Peraí. Aí, agora eu estou mais ou menos no meio. Olha só, direitos políticos, então, que se referem ao direito do cidadão de participar da condução da coisa pública, votando, sendo votado, exercendo ativamente a democracia direta. Por exemplo, participando de um plebiscito, de um referendo, participando de uma iniciativa de lei popular, ajuizando a ação civil, ajuizando Ô, gente, esqueci, caralho. O artigo 5º, inciso 73, ação popular. Artigo 5º, inciso 73, que trata da ação popular. Estava com a ação civil pública na cabeça, mas a ação civil pública tem legitimados, o Ministério Público, a associação, e nem cai na prova, beleza? Enfim, falar de direitos políticos é falar do exercício da cidadania. E aqui eu quero te lembrar um negócio que a gente já viu, ou que você já deveria ter visto comigo, que é a distinção de nacionalidade e cidadania. A nacionalidade eu já trabalhei com você. A nacionalidade é o conceito de povo. Quem são os brasileiros natos? Quem são os brasileiros naturalizados que compõem o conceito de povo de um Estado? Os brasileiros natos estão no artigo 12, inciso 1º, os brasileiros naturalizados no artigo 12, inciso 2º. Beleza. É um vínculo jurídico político que se estabelece com o indivíduo e com o país, um vínculo de nacionalidade. Só que a cidadania, ela pressupõe a nacionalidade. A nacionalidade é um conceito mais amplo que cidadania. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, eu tenho a cidadania, o conjunto da cidadania, ele é menor do que o conjunto da nacionalidade. De modo que, para que eu seja cidadão, eu tenho, em regra, que ter nacionalidade. Eu tenho que, em regra, ser brasileiro. Mas nem todo nacional é cidadão. Aqui, ó, essa galera aqui, ó, nem todo nacional é cidadão. Por exemplo, o indivíduo brasileiro, nacional, mas que tenha menos de 16 anos. Ele tem a suspensão dos direitos políticos. Só quando ele atingir a partir dos 16 anos é que ele vai ter seus direitos políticos. Ou então eu posso ter um brasileiro maior de 18 anos, mas que esteja com seus direitos políticos suspensos. Como, por exemplo, porque tem uma condenação criminal com trânsito julgado. Então a nacionalidade é o conceito de povo. É o conjunto de brasileiros. É o vínculo jurídico-político que estabelece entre o país e o indivíduo. E a cidadania é um vínculo político. A cidadania é o brasileiro, como regra, que está em pleno exercício dos seus direitos políticos. Sabe quando que o indivíduo, um brasileiro, é considerado cidadão aqui no Brasil? Quando ele tem a capacidade eleitoral ativa. A gente vai falar disso. Quando ele tem o título eleitoral. A capacidade eleitoral ativa ou os direitos políticos ativos nada mais é do que a alistabilidade eleitoral e o voto. Quando ele tira o título eleitoral é um procedimento administrativo junto à Justiça Eleitoral, pelo qual você se habilita na condição de poder votar. Quando eu tiro o título eleitoral, eu me torno cidadão. Esse é o momento temporal de que eu me tornarei cidadão.
E, por exemplo, tornando-se cidadão, eu posso ajuizar essa ação popular. Beleza? Vamos dar uma olhada então. Então, todo nacional é cidadão, mas nem todo cidadão. Aliás, desculpa. Todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. Um bebê recém-nascido, nasceu no Brasil, é nacional, mas ainda não tem direitos políticos. Fechado? Beleza. Vamos dar uma lida no artigo 14, que rege os direitos políticos. Ele vai falar assim, ó: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, nos termos seguintes. Eu prezo muito pela terminologia, eu quero que você entenda cada um desses destacados aqui por mim em vermelho. O que é essa tal de soberania popular que vai ser exercida pelo sufrágio universal? Vem comigo com relação às terminologias, ó. Soberania popular. A soberania popular, eu faço alusão ao artigo 1º, parágrafo único. Dá uma olhada nele aí. Se quiser dar uma pausada, dá uma olhada nele. Ele fala assim, ó: todo poder emana do povo. Então, quando eu falo que a soberania, que quem tem o poder é o povo, eu falo no regime político democrático. Eu falo que o governo, que o poder, desculpa, é exercido pelo povo e para o povo. Só que é óbvio que o povo, ou seja, o conjunto de brasileiros natos e naturalizados, eles não podem governar o país. Em razão da nossa população, mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem que escolher governantes. Essa escolha que vai nos dar a característica do regime político democrático. Nós escolhemos representantes. Então, a democracia, como regra, é a representativa. Através do voto, a gente vai ver os caracteres do voto aqui daqui a pouco. Através do voto, nós vamos escolher representantes. Então, os deputados federais estão lá para representar o povo. Beleza? Entre outros cargos eletivos. Só que, por vezes, diretamente, nós também exercemos a democracia. Na medida em que a nossa democracia, ela é chamada de democracia semidireta ou participativa. Por que nós temos esse regime político democrático do tipo democracia semidireta ou participativa? Porque eu tenho um modelo híbrido que envolve tanto democracia representativa, através do voto, escolhendo representantes, tanto, por vezes, através da democracia direta. Veja que plebiscito, referendo, iniciativa popular são instrumentos de democracia direta. Nós vamos ver daqui a pouco cada um deles. Então, soberania popular é a qualidade máxima da democracia, onde o governo, onde o poder pertence ao povo. O regime político é o democrático. Nós escolhemos representantes através do voto, mas também, por vezes, diretamente nós participamos da condução da vida política, pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular e até pela ação popular. Então, nossa democracia é uma mistura, um modelo híbrido de democracia direta com representativa. Qual é o nome disso? Democracia semidireta ou participativa. Então, soberania popular se grava, que se relaciona ao artigo 1º, parágrafo único, o poder pertence ao povo e o nosso regime político, portanto, é o democrático. Democracia direta, semidireta ou participativa. Nacionalidade e cidadania, a gente já viu essa relação. Que há uma relação de interdependência entre os conceitos. Todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. O conceito de nacionalidade é mais amplo, mas para que eu seja cidadão, em regra, eu preciso ser brasileiro. Beleza. E sufrágio? Porque ela fala assim, ó, a soberania popular, ou seja, a soma de todos os representantes do povo vai ser exercida, olha como é que eu estou lendo, em outras palavras, a soberania popular, ou seja, a soma de todos os representantes do povo, de todos os cidadãos, vai ser exercida pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio? Sufrágio, ele é o exercício
do direito do voto e do direito de ser votado. Sufrágio, então, ele vai se dividir em, vou jogar para cá, assim, vai ficar meio esquisito, mas vai dar para entender. O sufrágio ele vai se dividir em capacidade eleitoral. Melhor, deixa eu melhorar essa parada aqui, peraí. Deixa eu melhorar isso aqui. O sufrágio é o direito de votar e ser votado, certo? Então, vou botar aqui, ó, espécies de sufrágio. Beleza? Aí eu tenho, olha só, olha o esquemão aqui para você. Eu tenho a chamada capacidade eleitoral ativa, e eu tenho a capacidade eleitoral passiva. Na prova, você pode ver também que é sinônimo, tá? É sinônimo de direitos políticos ativos ou direitos políticos passivos. A soma disso aqui, da capacidade eleitoral ativa mais da capacidade eleitoral passiva, é o sufrágio. É o direito, então, de votar e ser votado. Isso é o sufrágio. Direitos políticos ativos ou capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, de alistabilidade de voto. E a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Veja que o sufrágio ele pode ser universal, que é o nosso caso, onde não há qualquer restrição ao exercício do cidadão. E o sufrágio restritivo, capacitário, que envolve condição econômica, e censitário, o censitário envolve condição econômica e o capacitário envolve condições de alfabetização, beleza? De escolaridade. O nosso sufrágio ele é universal. Todo cidadão pode, em regra, guardado alguns requisitos, votar e ser votado. Não há restrição quanto ao exercício do sufrágio, que, repito, desdobra-se no direito e dever de votar, capacidade eleitoral ativa, e no direito e dever de ser votado. Então, capacidade eleitoral ativa é a mesma coisa que alistabilidade e voto. É o direito, falando em outras palavras, deixa eu apagar essa paradinha aqui, ó. Falando em outras palavras, é o direito de você ser eleitor. Você vai ter o títulozinho eleitoral lá e vai votar. O nome disso é capacidade eleitoral ativa, direitos políticos ativos. E aí eu quero te lembrar que a capacidade eleitoral ativa, deixa eu apagar só para não ficar embolado esse aqui por enquanto, que a capacidade eleitoral ativa, ela pode ser obrigatória, ela pode ser facultativa e ela pode ser proibida. Nós vamos ver quando que eu sou obrigado a votar, quando eu tenho a faculdade de votar, lógico, alistamento eleitoral e o voto, né? E quando ele é proibido, quando eu tenho os chamados inalistáveis. Beleza? Tranquilo? Então você gravou aqui que o sufrágio é o direito de votar e ser votado, é a capacidade eleitoral ativa e passiva. A passiva eu acabei de apagar aqui, mas ela também se relaciona ao sufrágio. Beleza, vamos caminhando, devagarzinho que eu quero que você entenda tudo. Então, soberania popular é a soma de todos os componentes do povo que vão escolher nossos representantes através da eleição e, por vezes, exercer os instrumentos de democracia direta. Nacionalidade e cidadania, você já viu. Sufrágio
é a soma do direito de votar e ser votado, da alistabilidade, da elegibilidade, da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. E o voto? O voto é um instrumento para exercício do sufrágio. O voto é um instrumento. Como que eu vou escolher representantes eleitos? Através do voto. E aí, veja que o artigo 60, parágrafo 4º, ele fala que é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser objeto de reforma para abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Há uma tecnia nessa parada, porque o voto é direto e secreto. O voto é direto, ou seja, sem intermediários. Então veja as características do voto. O voto é direto. O povo escolhe seus representantes e não há intermediários entre o eleitor e o candidato. O voto é igual. O voto possui o mesmo valor para todas as pessoas. O voto é livre. Eu posso votar em quem quiser, eu tenho a liberdade de escolha. O voto é periódico. A cada 4 anos a gente vai escolher um deputado federal, senador, presidente, né? Periodicidade, inclusive, é uma característica da nossa forma de governo republicana. Forma de governo republicana que se contrapõe à monarquia significa em eletividade e periodicidade dos mandatos. Beleza? O voto é personalíssimo. Eu não posso passar uma procuração para alguém votar para mim, eu tenho que fazê-lo. Ele é universal, não está ligado a nenhuma condição discriminatória e ele é secreto. Beleza? Veja que a cláusula pétrea, ou seja, o artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser reformado, ele vai falar que o que não pode abolir é o voto direto, secreto, universal e periódico. Isso não pode abolir. Então eu poderia abolir, por exemplo, uma das características que eu acabei nem botando aqui, mas uma das características que é a obrigatoriedade. A gente vai ver que o voto é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 e menores de 70. Poderia abolir isso, que não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é o voto direto, sem intermediários, sem representantes, secreto, por cabine. Eu vou votar lá numa cabine inviolável, indevassável. O voto é universal, o que na verdade é universal é o sufrágio. Houve uma tecnia, que é o direito de votar e ser votado, que não há restrição. E o voto ele é periódico, tranquilo? E na verdade secreto é o escrutínio. O que é escrutínio? Escrutínio é a forma do voto. Na verdade, o escrutínio que é secreto, por cabine indevassável lá e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Então, a gente pegou as terminologias. Soberania popular é o povo que tem o poder e que constitui a nossa democracia como regime político. Democracia semidireta ou participativa. Nacionalidade e cidadania, você já viu. Nacionalidade é quem nasce no país, é o povo, brasileiro naturalizado. Cidadania é o brasileiro, em regra, que tem direitos políticos. Sufrágio é o direito de votar e ser votado. É você ter alistabilidade e elegibilidade. É a soma desses dois. Voto é um instrumento para o exercício do sufrágio. E escrutínio é a forma em que se dá o voto. Perfeito? Beleza? Então olha como é que fica mais fácil de ler. Voltando tudo. A soberania popular, ou seja, a soma dos poderes de todo mundo, do povo, vai ser exercida pelo direito de votar e ser votado. Eu estou só falando em outras palavras para você, para ficar mais fácil de entender. E pelo voto, direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei. E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Junto com a ação popular, esses 4 instrumentos são instrumentos de democracia direta. Aqui, eu não vou escolher representantes, não. Eu diretamente vou participar da condução da vida política do país. Ó, iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos, esse zero não existe, não sei por que eu botei esse zero. 5 estados,
com não menos de 0,3% de eleitores em cada um deles. É só você gravar esse número aqui, da iniciativa popular. 1%, 5 estados, em cada um desses estados, pelo menos 0,3% de eleitor em cada uma deles. Essa é a iniciativa popular. Iniciativa popular de lei ordinária, de lei complementar. A doutrina entende que não é iniciativa popular de proposta de emenda constitucional, não há previsão constitucional. Então veja que o próprio povo ele vai elaborar um projeto de lei. É um instrumento de democracia direta. O plebiscito e o referendo, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa sobre eles. Não botei, mas não tem problema. O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular, também instrumentos de democracia direta. Então eu tenho uma consulta popular acerca de algum fato de acentuada relevância constitucional. Lá em 1993, por exemplo, a gente teve um plebiscito para que o povo escolhesse se a nossa forma de governo continuaria sendo republicana e se o sistema de governo continuaria sendo presidencialista. Nós votamos que sim. Em 1993 tivemos um plebiscito. Tivemos um referendo que está no artigo, salvo engano, 35 do Estatuto do Desarmamento, se a arma de fogo poderia ser comercializada. Qual que é a diferença entre plebiscito e referendo? Ambos são formas de consulta popular que instrumentalizam nossa democracia direta. A diferença é que no plebiscito, olha a palavra P. No plebiscito, primeiro, previamente, eu tenho a consulta popular. E a consulta popular é prejudicial para a realização da lei ou do ato administrativo. Então, se o povo eles entenderem que não vai se realizar a lei, o ato administrativo, está prejudicado. O referendo é o contrário. No referendo, primeiro eu faço a lei ou o ato administrativo, depois eu coloco em votação, em consulta popular. Então, a diferença entre plebiscito e referendo é o momento da consulta popular. Veja, é o momento da consulta popular. No plebiscito, a consulta popular é prévia à lei que se queira fazer, ou ato administrativo. No referendo, não. Primeiro eu faço a lei, o ato administrativo, entra em vigor, mas fica com a eficácia suspensa, dependendo do sim da consulta popular. Fechado? Tranquilo? Beleza, então. Aí, dando sequência, eu quero parar aqui, ó. A capacidade eleitoral ativa é a mesma coisa de alistabilidade de voto. É você tirar o seu título eleitoral e votar. O voto, a alistabilidade eleitoral e o voto, eles podem ser obrigatórios, facultativos ou proibidos. Quando que o voto ele é obrigatório? Ele vai ser obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Desde que sejam brasileiros alfabetizados, a gente vai ver. E ele vai ser facultativo para os analfabetos. Ele vai ser facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. E também facultativos para os maiores de 70 anos. Cuidado que a prova adora te confundir, adora botar que é 60 anos. Não. Eu já vi questão assim, para o idoso o voto é facultativo? Errado. Quem que é o idoso no Estatuto do Idoso? É aquele cara, a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Não, o voto só é facultativo a partir dos 70 anos. Beleza? Tranquilo. E para quem que o voto é proibido? A capacidade eleitoral, a alistabilidade é proibida. Eu tenho os inalistáveis para os estrangeiros e para os conscritos. Estrangeiros não possuem direitos políticos. Conscrito é o praça durante o serviço militar obrigatório. O homem, quando completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar no serviço militar. Serviço militar obrigatório.
Por que você fala homem? Porque se você for lá no artigo 143, parágrafo alguma coisa, não lembro agora, tem lá que estão em tempos de paz, isentos do serviço militar obrigatório, as mulheres e os eclesiásticos. Então, quando o homem completa 18 anos e serve as Forças Armadas nesse período, ele é chamado de conscrito. Nessa situação, ele é inalistável. E veja que se eu tenho inalistável, se o cara não pode votar, automaticamente ele não pode ser votado. A gente vai ter uma cláusula de inelegibilidade absoluta, mas depois eu vou falar quando eu falar da capacidade eleitoral passiva. Primeiro eu quero que você saiba disso aqui. E que está resumido aqui para você, ó. O artigo 14, parágrafo 1º, ele vai falar o alistamento eleitoral e o voto, ou seja, a capacidade eleitoral ativa, os direitos políticos ativos, são obrigatórios para os maiores de 18, facultativo para analfabeto, maior de 70, maior de 16 e menor de 18. E não podem alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar, os conscritos. Cuidado só com a condição do analfabeto. O analfabeto pode votar. É facultativo o voto para ele. Beleza? Tranquilo? Então estamos caminhando passo a passo com direitos políticos. Eu quero sempre que você entenda todas as terminologias possíveis para ficar muito mais fácil depois que você faça a leitura da Constituição, porque é ela que vai cair em prova. Tranquilo? Trabalhe e confia. Na próxima aula a gente vai ver as condições de elegibilidade, as condições para que eu concorra a um cargo eletivo no Brasil. Tamo junto, grande abraço, até daqui a pouco.